Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Olha só, mesmo assentados, eu vou assim resumir, vou procurar ser o mais breve possível. Nós estamos orando pelas mães, mas eu vim aqui para o gabinete, onde sentei, peguei uma Bíblia lá do Eduardo e comecei a anotar algumas coisas. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e o 12. Os irmãos encontraram bem? A Bíblia diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por esses dois versículos que nós lemos. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, perdoa as nossas faltas, nossas falhas, as nossas iniquidades, nossos pecados. Deus, em que o Senhor nos ajude a interpretar os oráculos do Senhor, que o Senhor nos ajude a interpretar melhor aquilo que o Senhor tem nos dado. E aonde, ó Deus, o meu entendimento não alcançar, que o Teu Espírito Santo possa, por favor, ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Você sabe que nós estamos vivendo uma dispensação da graça. A inocência ficou, a consciência ficou, a dispensação do governo humano também ficou, a dispensação dos patriarcas também ficou, a dispensação da lei, do governo humano. Todas essas dispensações, elas já ficaram, elas já se passaram. E o que marcou o encerramento da dispensação da lei para iniciar a dispensação da graça foi a crucificação de Jesus, foi a instalação da obra da igreja na face da terra. Só que na dispensação da inocência não havia morte. A morte passou a existir na dispensação da consciência. Foi lá que a morte passou a existir. Fundo para mim lá. Rejeitei. E todas as dispensações, elas foram marcadas por algum fato histórico muito forte que marcou a mudança daquela dispensação. Formas que essas dispensações, elas já ficaram. E na mudança da dispensação da inocência para a consciência é que a morte veio a existir. Porque o homem foi criado por Deus para viver eternamente. Por isso que nós não admitimos e nem concordamos com a morte, não aceitamos a morte. A gente acostuma com a ideia. É diferente. Nós acostumamos com a ideia da morte. Mas, por mais preparado que esteja, ninguém quer morrer. Isso é a realidade. E ninguém quer perder um ente querido. E até quando morre uma pessoa que nós simplesmente conhecemos, nós ficamos tristes, ficamos abatidos. Só que a Bíblia diz que depois que Jesus Cristo foi crucificado, ele desce, diz o livro de Judas, diz a epístola de Pedro, ao mais profundo abismo. E ele leva então o cativo no cativeiro. E dali para frente ficou uma responsabilidade sobre as nossas vidas, a igreja. Ela então passa a ter o compromisso, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus não permitiu que eles fizessem. Seria uma incumbência nossa. Nós que deveríamos pregar o Evangelho, nós que deveríamos ministrar sobre as pessoas, e não só sobre as pessoas, mas também nos prepararmos. Enquanto isso, a igreja está caminhando, os homens estão morrendo, os homens estão nascendo, e você sabe que não existe a reencarnação, porque no livro de Hebreus está escrito que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Logo depois que a igreja for arrebatada,
a igreja vai para a sala de julgamentos para galardões, depois ela vai para as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, a 70ª semana da profecia de Daniel se cumpre na terra, onde é dividido em 3 semanas e meia de falsa paz, onde o anticristo vai se organizar, vai gravar o número 666 nas mãos, na testa das pessoas, em vários lugares, vai fazendo uma aliança, porque ele sabe que acontecerá 2 batalhas no futuro: a batalha de Gog e Magog, que vai anteceder o período milenário, e depois do período milenário, onde Jesus Cristo vai colocar os seus pés no Monte Sião, e a igreja vai governar com ele no Vale do Megido, acontecerá o quê? A batalha então do Armagedon. Quando Abaddon e Apolion, aqueles demônios de Apocalipse 9 e 11, sairá então lá do Tártaro, aquele lugar que está inserido no Hades, que é a habitação dos mortos, e ele então é solto junto com todos os seus adeptos para a batalha do Armagedon, e o Senhor os vence, e instala-se então o momento do juízo final. Até agora, ninguém está no céu, porque está no paraíso, que é o seio de Abraão, nem no inferno, porque está no Hades, ou no Seol, a habitação dos mortos. O inferno mesmo é lá na frente ainda, onde a Bíblia chama de Geena, onde o apóstolo Pedro disse que o homem nunca acaba e o bicho nunca morre. É lá, o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, preparada para os demônios, todos os seus adeptos e todos os seus anjos. Depois disso então, desse juízo final, é que aqueles que estiverem à direita, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses sim serão convidados para entrar então na Nova Jerusalém, na ataviada do Cordeiro, a cidade santa. Mas antes desse momento, é o texto que nós lemos, é o grande trono branco, é o juízo final, é quando todas as pessoas vão prestar contas dos seus atos diante de Deus. Você sabe que quem teve essa visão foi João, no ano 91, quando Domiciano era imperador de Roma. Ele é exilado, ele é preso na ilha de Patmos, e nessa ilha ele teve uma visão. Foi quando Deus descortina para ele o Apocalipse, e ele vai escrevendo e relatando e observando todas as coisas que ele havia visto, e ele anota e ele registra. E dentro de todos esses registros, ele fala das 2 testemunhas, ele fala do mar mesclado. Nós precisamos de tempo para falar sobre isso, o nosso tempo hoje é escasso, mas ele vai trazendo a ideia, ele vai mostrando para as pessoas. Ele fala sobre as 7 taças cheias da cólera, da ira de Deus. Eu quero ver o que aqueles homens que defenderam a inexistência ou a ateologia, eu quero ver onde eles vão enfiar o rosto quando chegarem perante o tribunal de Cristo, quando se apresentarem lá e falar: eu escrevi, eu anunciei, eu defendi a ideia de que Deus não existia, e agora eu estou aqui diante de Jesus Cristo.